Bom, vamos começar o nosso comentário. Elaine, seja bem-vinda mais uma vez no nosso grupo. Fique à vontade, microfone todo seu, câmera toda sua agora, tá bom? Seja bem-vinda. Obrigada, André. Boa noite ao grupo da Fraternidade, irmão José. É com muita alegria, né, que nós estamos novamente aqui conversando, né, a respeito desse tema da qual eu escolhi, que é a melancolia, tá, no capítulo 5º do Evangelho. E a proposta, na verdade, é que a gente converse, viu? Se alguém quiser colocar alguma coisa, meio, quiser fazer alguma pergunta, porque todos nós, talvez, se não todos realmente, passamos pelo período ou por momentos melancólicos. Eu acho que 2020 foi um ano que nos deixou muito melancólicos, né? Muito sem saber o que ia acontecer, se chegaríamos em 2021, vários temores, com certeza, fizeram parte, né, do nosso coração, do nosso pensamento, e mesmo que a gente acredite nas propostas da doutrina espírita, nós somos humanos, e a gente tem, né, no transcorrer da existência, as dúvidas, as dores, muito naturais de todos nós que ainda estamos em aprendizado. Mas François de Geneve preocupou-se com esse tema em 1861 e trouxe a mensagem, e Kardec coloca, né, muito bem, inclusive, nesse capítulo que vai falar dos aflitos, né? Quais são as causas, porque as bem-aventuranças, né, dos aflitos, e quais são essas aflições? Uma delas é a melancolia. E logo no começo é feita uma pergunta. François já começa fazendo aqui uma pergunta, um questionamento. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera às vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? Já no começo, né, uma pergunta que vem ao nosso coração, que vem direto, né? Nossa, será que eu sei? Porque tem dias que eu acordo com esse saudosismo, com essa tristeza, com esse querer não sei do quê. Então, lá naquela época, já havia, né, era dada importância para o assunto, porque sempre existiram os melancólicos. A melancolia já estava também ali, né, na época de Kardec, em muitas pessoas. E aí, François nos responde que para essa questão é vosso espírito aspirando à felicidade e à liberdade, e que ligado ao corpo que lhe serve de prisão, faz vão esforços para dele se livrar. Então, nós, principalmente no período da noite, em que estamos descansando o corpo físico, nos vemos libertos parcialmente desse corpo. E quando o dia amanhece e nós precisamos retornar para as realidades da vida que nos aguardam, então ele diz que nós sentimos, né, como se estivéssemos voltando a uma prisão. Então, durante o dia passamos entristecidos, cabisbaixos, cada um de nós sentindo de uma forma. Nós queremos essa felicidade, mas ela ainda vem permeada de alguns obstáculos, né? Então, a gente precisa ver por que nós não temos essa felicidade tão desejada? Por que será? E nós vamos percebendo que os esforços são inúteis,
caímos desencorajados e o nosso corpo, então, sofre a influência, a tristeza, o abatimento, e sois acometidos de uma certa apatia. E, então, nós nos julgamos infelizes nesse momento. Porque eu não tenho, porque eu não consigo, porque eu não vou, né? São situações que o corpo vai sofrendo essa influência. E a gente vai ficando abatido, cabisbaixo, e então percebe-se aí que somos acometidos pela apatia. E então somos infelizes porque não temos aquilo que desejamos. E normalmente, né, a maioria delas são coisas materiais que nos tornam infelizes. No livro Autodescobrimento, da Joana de Ângeles e do Divaldo, ela vai falar da consciência cósmica, e eu acho muito interessante a gente abrir aqui um pouquinho, porque diz Joana que nada ocorre na vida por acaso ou descuido da consciência cósmica. O que é essa consciência cósmica? É Deus, é o universo, né? É o que está à nossa volta aqui, tomando conta de todos nós, para que a gente prossiga diante daquilo que a gente se propôs a fazer. E essa consciência cósmica, ela também está impressa no indivíduo. Então, nós temos a consciência cósmica do cosmo, mas nós também temos ela individual, que é aquela que está dentro do nosso eu, dentro da nossa alma. Assim sendo, diz Joana, adquirir consciência, no seu sentido profundo, é despertar para o reconhecimento das próprias incógnitas, com o consequente compreender das responsabilidades que a si mesmo dizem respeito. Então, François trouxe para que a gente refletisse nessa apatia. E Joana, décadas para frente, vai trazer que nós somos, ou que nós precisamos compreender o que temos dentro desse cosmo, né, dessa consciência individual que está aqui conosco, que é a minha, que é a do André, da Venir, de todos vocês, mas que normalmente, né, nós não queremos descobrir, nós não queremos conhecer esse lado. Mas que é importante porque vai nos mostrar as responsabilidades que nos diz respeito. Então, o porquê da apatia? Por que da tristeza? Por que buscar a felicidade passageira, mas se eu não me conheço? O porquê dessas condições? Ainda continua Joana dizendo que o ser consciente, quando ele já é consciente, é um indivíduo livre e realizador do bem operante, que tem por meta a própria plenitude através da planificação da humanidade. Então, a partir do momento que nós vamos nos conhecendo e vamos tomando consciência que a felicidade não é deste mundo e da forma que a enxergamos, então nós começamos a enxergar a nossa própria plenitude e aí então começamos a ser plenos diante da humanidade. Olha que coisa linda que a Joana traz. Que responsabilidade, o autoconhecimento, alcançar em nós aquilo que ainda está lá dentro, que nós muitas vezes não queremos que as pessoas descubram e que nós mesmos não queremos enxergar, mas que a pessoa, né, o indivíduo que consegue, que já tem essa consciência, ele é livre. Ele começa a enxergar a liberdade em outras coisas. E essas outras coisas são o bem, a paz, a natureza. E quando você abre essa consciência para esse lado, você vê que a felicidade está
em outros objetivos. Então, você diminui a sua apatia, você diminui a sua melancolia, porque você percebe que está aqui para aprender a ser melhor como indivíduo, como ser espiritual que somos. Mas muitas vezes nós não somos conscientes das respostas. Nós não temos a consciência daquilo que está vindo, né? Nós não compreendemos. E então, né, como não temos consciência das respostas que a vida traz para a gente, nós passamos a obedecer aos automatismos, e aí muitas criaturas permanecem adormecidas em relação aos seus deveres. Muitos de nós estamos adormecidos, não compreendemos que despertar é evoluir. E então a gente adormece para os nossos deveres, que são os espirituais. E que os materiais são a consequência da nossa sobrevivência e que nós precisamos, sim, mais que para a felicidade plena estar em nós, nós precisamos acordar, despertar em relação a estes outros deveres, tornando-se instrumento de sofrimento para nós e para os outros, quando não despertamos. Que eles experimentam a presença ou delas dependem. As pessoas que vivem com a gente, os amigos, no trabalho, na sociedade em geral, quando a gente não tem essa consciência desse dever, nós acabamos fazendo os outros sofrerem, né? Porque a gente ainda não vê de uma forma plena, de uma forma clara, essa questão que a Joana de Ângeles traz do despertar da consciência. Ela finaliza aqui nesse trecho, o livro é extenso, mas a gente repartiu, deixou só esses 3 parágrafos, e finalizamos dizendo que uma das finalidades primaciais da reencarnação é a aquisição do amor, a afetividade plena, para o crescimento espiritual e o autoaprimoramento, que é encontro com o Deus interior. E aí eu fiquei pensando que muitos de nós buscamos o Deus exterior, aquele que está ainda nas imagens, aquele que está de fora. E que, na verdade, Deus, o Deus que nós precisamos realmente descobrir e despertar é o que está aqui dentro de nós. Encontrar com o Deus interior. Então, esse primeiro pensamento aqui para nós, que é do livro Autodescobrimento, é para a gente já ir refletindo do porquê das nossas melancolias. Será que elas não estão associadas a esse não conhecimento? A esse não despertamento? Será que as coisas que eu sinto, o meu sofrimento, as minhas lágrimas, não estão ligadas a eu não querer saber quem eu sou? E por isso, então, eu fico apática? Eu fico melancólica? E eu busco a felicidade durante o meu sono, e ao despertar eu volto para a realidade não querendo. Mas por que começar tudo de novo? Essa repetição, essa vida tão chata que a gente tem, né? Levantar, trabalho, cozinha, limpeza de casa, filho para cuidar, enfim. Mas tudo tem uma proposta maior em todas essas tarefas. Então, quando a gente volta aqui para François, ele continua dizendo para nós que quando a gente percebe que esses esforços são inúteis, a gente cai no abatimento. Mas ele é tão bondoso na sua mensagem que ele fala para nós assim: crede em mim. Porque ele sabia já o que estava aqui escrevendo, né? Resiste energeticamente, energia a estas impressões.
que vos enfraquecem a vontade. Vontade do quê? De viver, de sorrir, de acordar, de ter mais um dia da existência do nosso lado. As aspirações a uma vida melhor são inatas do espírito de todos os homens, mas não as procurais aqui na terra. Olha François dizendo, né? Vocês todos, nós todos, temos essa aspiração, está inato em nosso espírito, mas não a procureis aqui na terra. E neste momento em que Deus envia seus espíritos para vos instruir a respeito da felicidade a vós reservada, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os liames que mantêm vosso espírito cativo. Então, nós estamos em período de libertação, período de paciência, porque os liames serão cortados na hora certa, no momento oportuno. E então entenderemos que é chegada a hora, o momento de continuarmos o nosso caminhar no plano espiritual. Pensai, diz François, que tendes uma missão a cumprir durante vossa vida na terra, da qual não duvideis, seja no devotamento à família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. E se durante esse período de provas, executando vossas tarefas, sentir as preocupações, a inquietude, as tristezas precipitando-se sobre a nossa existência, sejamos corajosos para suportar. Então, nós temos muitas coisas ainda para resolver. Nós temos a nossa família, nós temos várias provas, né, nesse período de prova, várias situações para serem executadas. Olha a importância de estarmos aqui. E que sejamos corajosos, diz, né? Ele na mensagem, para suportar. Enfrentai-as destemidamente. Sejamos destemidos, desbravadores. Busquemos, né, a oração como vitamina, como medicamento para nos auxiliar, para nos ajudar. A oração, ela estará nos ligando constantemente aos nossos mentores, aos nossos protetores. Não é porque ficamos esse período longe, né, ou melhor, ausente do espaço físico de uma casa espírita, que eles se afastaram. Eles estão aqui na minha casa, estão na casa de vocês. Então, nós precisamos orar para eles sentirem que nós estamos desejosos desse momento, querendo eles do nosso lado, né? Enfrentai-as destemidamente. E olha que interessante, gente, elas, né, as nossas lutas, são de curta duração. Ué, alguém está perguntando alguma coisa? Ah, depois você subiu, né? Alguém quer falar alguma coisa? Que? Heloísa, tem alguma observação, Heloísa? Não. Não? É que entrou o som, então vamos lá. Eu acho que abriu o microfone sem querer, porque ela mantém o microfone fechado. Sem problema. Vamos lá. Gente, então olha aqui, ó, no finalzinho dessa mensagem, ele diz assim, ó, enfrentai-as destemidamente, para que a gente enfrente. Elas, as nossas lutas, as nossas provas, são de curta duração e devem vos conduzir para próximo dos amigos por quem chorais, que se alegrarão com a vossa chegada entre eles e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde não mais sentireis as tristezas da terra. Então, se a gente vê nessa mensagem que nós vamos conseguir, que tudo vai dar certo e que a recompensa maior será quando, né, adentrarmos o
mundo espiritual que nos aguarda, isso é muito maravilhoso. Isso é muito gratificante e nos dá forças, porque ele fala assim, que essas provas, as lutas, são de curta duração. Ah, mas e se eu viver 90 anos? É de curtíssima duração. O que são 90 anos perante os anos que nós temos pela eternidade? Então, é isso que François de Geneve nos traz, para que a gente tenha paciência. Joana de Ângeles traz que a gente se reconheça, trabalhe muito nessa questão de quem eu sou, abrindo-se, e aí a gente vai se libertando. Eu gostaria de falar para vocês, eu terminei, né, ontem, o livro do Francisco, né, simplesmente Francisco, do De Luca, e eu fiquei muito tocada por esse livro, porque o De Luca vem trazendo, alinhando os capítulos, desde a conversão das lutas de Francisco, até aos 44 anos, o seu desencarne. E um dos capítulos, logo aqui no começo, que é o de número 3, ele vem falando do homem Francisco, das dores do jovem Francisco. Só tinha 25, 24, 25 anos. E esse jovem rico, portador de uma fortuna, né, que nós conhecemos a história, ele tem uma vida de vanglória. Ele está envolvido em jogos, né, nas extravagâncias da época dele, de 1200, o século em que ele viveu, e que ali ele usava de palavras jocosas, né, palavras pesadas, frívolas, vivia naquelas canções da moda, vestia-se de forma muito chique, tinha ali todos os tecidos de seda, de fino algodão, né, na loja do pai. Então, ele vestia-se muito bem, ele estava muito bem. E então, por tudo isso, ele começa a sentir-se incomodado. E ele quer, então, ir para uma guerra. Né? O sonho dele era se tornar cavaleiro. E ele vai, parte, né? Sonha com as glórias oriundas da guerra. E ele participa da batalha, primeiramente na cidade vizinha de Assis, de nome Perúgia, mas ele ficou ferido, ficou encarcerado, e depois de um ano, o pai dele vai e paga para ele ser liberto. Todavia, ele ainda tinha conquistas bélicas, o desejo dele de conquistas bélicas. E aí surge a oportunidade dele ir para as cruzadas. E ele está todo cheio de armadura reluzente, né? Está todo, como dizemos hoje, está se achando em cima do seu cavalo. Mas ele tem um sonho nessa noite. E no sonho acontecem algumas indagações. A primeira que é feita para ele: quem julga que pode te fazer um bem maior? Um senhor ou um servo? E no sonho ele responde que é o Senhor. Depois é novamente feita outra pergunta. E então, por que deixas o Senhor para seguir o servo e o príncipe por seu subordinado? E ele responde: Senhor, o que queres que eu faça? E é respondido para ele: volta para a tua cidade e lá será dito o que deves fazer. Porque a visão, né, toda dourada que ele tivera fora interpretada de forma errada. Então, Francisco volta para sua casa, desarma-se de todo aquele rompante de jovem, todos os jovens sonham, e ele começa, então, a querer descobrir, mas se eu estou aqui, qual é a vontade de Deus para mim? E será que, né, eu estou desse jeito, eu estou sentindo essa angústia?
Francisco estava sofrendo de melancolia. Francisco estava apático. Não estava encontrando-se em lugar algum. Como dizemos hoje, né? Talvez até um pouco depressivo, entristecido por não ter as respostas. Mas depois, nos capítulos da frente, né, ele vai encontrando essas respostas. E uma letra de uma música que o De Luca coloca, eu queria colocar para vocês, e fica como dica, Venir, para você colocar aí no seu rol musical maravilhoso, é do Gilberto Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus. Então, o De Luca se coloca na condição, né, de quantas vezes nós também precisamos falar com Deus e a gente não consegue, não entende a proposta do alto. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos receios, dos desejos. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter as mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Então, De Luca faz essa associação dessa letra com a situação que Francisco vivera e que nós também. Então, para que a gente consiga ouvir Deus, nós precisamos tirar os nossos preconceitos, aquilo que nos ata, que nos prende, que nos deixa triste. E aí, gente, partindo já para o final, olha que coisa linda. É esse Francisco que me atrai e que me diz que eu também posso seguir pela mesma trilha, buscando o meu desenvolvimento espiritual sem me desumanizar. Sem me desumanizar. Porque é no meio das minhas rachaduras que a luz de Deus poderá entrar. Diante dos nossos problemas, das nossas dores, nós temos o Evangelho maravilhoso que nos consola. E temos essas obras complementares que chegam às nossas mãos, de fácil acesso, com um linguajar muito claro, e fala, dando continuidade à mensagem do capítulo 5º do Evangelho. Nós podemos estar rachados da dor, nós podemos estar trincados. Ou podemos estar ressequidos, sem chuva que estamos. Vamos imaginar, né, que a nossa terra, corpo, esteja rachada pela seca. Mas essas rachaduras serão a entrada da luz de Deus na nossa vida. Toda vez que você se sentir triste, lembra dessa música do Gilberto Gil. Se eu quiser falar com Deus. Olha que linda, né? E é assim. E aí você vai pensando nas suas rachaduras, nas suas trincas, nas suas dores, nas suas tristezas. E a luz de Deus vai estar entrando. A espiritualidade vai estar do nosso lado, nos envolvendo, nos ajudando. Né? Queridos, era esse o recado do capítulo 5º do Evangelho, do livro Autodescobrimento, do livro do De Luca, Simplesmente Francisco. A gente fez essa junção de palavras, de emoções. Eu fico muito emocionada com esse livro, com todos, né? O Evangelho nos toca profundamente. E esse livro de Francisco também é muito lindo, maravilhoso. Então, que a gente busque, né? Como diz o De Luca, preencher as nossas dores de luz. E para encerrar, nós vamos fazer a oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz.
Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Obrigado, Elaine. Sempre bem-vinda. Gratidão pelas tuas palavras, relembrando aí o Evangelho e também esse mestre que tivemos mais próximos da gente aí, que é o Francisco, né? Vamos lá. Gratidão a você. Obrigada, André. Obrigada a todos. Gratidão.